Oi, gente! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia você que está chegando para mais um Café com a Lu, um bate-papo. E hoje nós temos um assunto muito especial que eu tenho certeza que vai ajudar você a entender muitas questões que talvez você nunca tivesse pensado que houvesse uma relação, né, entre a nossa boca, os nossos dentes e os órgãos e o emocional. Olha, gente, e hoje, olha, eu tô aqui com um prato maravilhoso que já me deu água na boca. Olha, o que eu tenho aqui, gente, uma bebida muito simples de preparar, rápida e saudável, com gorduras boas, livre de glúten, de leite e derivados e que sustenta, gente, porque aqui eu tenho gorduras boas. O que eu tenho? A semente de girassol, gente. Olha que bebida deliciosa que você pode experimentar quente ou fria, especialmente essa semana que nós estamos aí na semana da limpeza hepática com o protocolo, para quem está fazendo essa semana, para você que ainda não conhece. Entra no link que está aí na minha bio para você conhecer mais sobre esse protocolo que acontece todos os meses. E olha, gente, olha que lindo! O que eu tenho aqui? Abóbora cabotiá, maçã e uma pastinha com semente de girassol, que você pode temperar ela tanto para quem gosta salgadinha, né? No caso eu prefiro o sabor salgado. Então aqui a gente coloca um salzinho integral, um limãozinho, umas ervinhas, aqui tem manjericão, mas se você preferir ela mais adocicadinha, você pode colocar um fiozinho de mel também, tá? Para comer aqui com a cabotiá, a maçã. Olha que desjejum maravilhoso, né? Que sustenta, traz gorduras boas. Mas hoje, gente, então já é um assunto que eu já trouxe aqui pro canal, pro YouTube também, se você ainda não me segue no canal Nutrir com Gratidão. Já contei uma experiência, né, de um caso, né, que aconteceu com o meu filho, onde a gente entendeu a relação da boca com o sistema respiratório, gente. Mas aí eu vou contar um pouquinho para vocês durante aqui o nosso bate-papo. Mas olha, especialmente você que sofre azia, olha, teve diagnóstico de adenoide, né? Quantas crianças fazem cirurgia da adenoide, corizas, tosses, aquela tosse que não cessa e você ainda não conseguiu identificar, rinite, queda de cabelo. Se você tem problemas com a circulação, com a microcirculação, com vasinhos, hemorroidas, olha, tudo isso. Diabetes, gente, tudo relacionado aqui com a nossa boca. Dor de cabeça na madrugada, quem aí já teve essa experiência de acordar à noite com dor de cabeça, tá? Isso pode ser aí um sinal, né? Uma relação com apneia, tá? Então, ter dor de cabeça na madrugada ou acordar com dor de cabeça pela manhã. Então, nós vamos falar um pouquinho, gente, da relação da disbiose bucal, tá? A relação da cárie com também essa questão do emocional. Olha, quem aí já parou para pensar que uma cárie pode ter relação com o nosso emocional? E pessoas que sofrem com perda óssea, retração gengival, tudo isso relacionado com o nosso emocional. Ou você que tem aquela gengiva que sangra também, tá? Nós vamos entender um pouquinho mais sobre a verdadeira causa de tudo isso. E qual a principal causa de tártaro? Quem aí tem problemas com tártaro e não conseguiu ainda até hoje entender por que você tem essa produção excessiva de tártaro, né? Então tudo isso nós vamos falar um pouquinho hoje. E a relação também da perda óssea aqui com os nossos hormônios, tá? Então tudo isso está interligado.
Então, como a gente pode, através de hábitos simples e naturais, como nós podemos manter a integridade da nossa saúde bucal relacionado aí para manter uma saúde corporal, né? Para a gente conquistar mais saúde. Então, gente, o que a gente vê na grande maioria, bom, depois vocês me falam se tá bom o som, se vocês estão me ouvindo, tá? Se tiver alguma questão aí durante o nosso bate-papo, vocês vão colocando, tá? Então, gente, olha, normalmente o que a gente vê? O dentista que trata uma boca sem um corpo e o médico que trata o corpo sem ver a boca, né? Sem pensar ali na boca. Então, essa é a nossa realidade, né? Da maioria dos profissionais. Então, gente, primeira coisa que a gente tem que pensar é que a boca, ela tem uma relação direta com o nosso sistema nervoso central, né? Então, se a gente for parar para analisar e pensar qual é o órgão que mais interfere no sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático, ele tá ligado ao estresse, ao mecanismo de luta ou fuga, né? Coisas que a gente está aí vivenciando no nosso dia a dia, né? Então, sempre nós vamos pensar primeiro na boca. Olha, então é sempre assim, primeiro na boca, segundo na boca, terceiro na boca, ou seja, a boca tem uma relação direta com o nosso sistema nervoso, né, simpático. Então, sempre que a gente vivencia uma situação de estresse, de luta ou fuga, nós vamos ter esse mecanismo nosso envolvido, né, o mecanismo dos dentes, da boca. E, gente, quando nós temos uma modulação entre o sistema nervoso simpático e o parasimpático, nós vamos ter uma boa digestão. Caso contrário, nós já começamos a ter problemas aí digestivos por conta dessa desregulação, né, do nosso sistema nervoso simpático e parasimpático. Ou seja, se você é uma pessoa muito estressada, que está sempre aí tentando matar um leão por dia, você está em desequilíbrio, né, com esse sistema, e isso vai gerar desequilíbrios no nosso corpo como um todo, especialmente começando aqui pela digestão, né? E isso, gente, a gente foi perdendo ao longo do tempo, né? Os nossos ancestrais tinham isso já mais, para eles era muito forte, né, essa questão de identificar um alimento através da boca, se aquele alimento faria bem ou não, através do olfato, e nós fomos perdendo essa capacidade, né? Então, hoje eu quero trazer para vocês um conceito talvez novo aí para muitos, mas é simples, tá? O nome é estranho, mas é simples, que é cibernética. Quem aqui já ouviu falar na palavra cibernética? Quando a gente fala em cibernética, nós estamos pensando nós estamos falando em comunicação entre as partes. Então, cibernética pode ser comunicação entre máquinas, né? Que a gente às vezes ouve mais esse termo quando a gente está pensando em máquinas. Mas nós temos a biocibernética, e a biocibernética é a comunicação entre a nossa biologia. E quando nós falamos em biocibernética bucal, nós estamos falando entre a comunicação da nossa boca com os órgãos. Então, ficou simples? Ficou fácil de entender? Então, quando a gente fala biocibernética, o nome parece estranho, mas é só a comunicação entre a nossa boca e os nossos órgãos. E aí, quando nós pensamos na nossa microbiota bucal, porque assim como nós temos a nossa microbiota intestinal, nós temos a microbiota da pele, né, do aparelho respiratório, nós temos uma microbiota bucal também. E ela é parecida com a microbiota intestinal. Serve para proteger, para proteção, para a digestão. Então, olha a importância da gente manter uma microbiota saudável. Ajuda também a triturar os alimentos, vai secretar enzimas. Então, a depender da microbiota oral que você tenha, você vai ter uma facilidade maior para secretar as enzimas digestivas, né? Especialmente a amilase. A gente não fala que a digestão do amido, do carboidrato começa na boca?
Pois é, mas se a gente não tem uma boa microbiota, a gente já vai ter uma dificuldade aí de secretar essas enzimas, né? E quando a gente perde essa integridade bucal, nós vamos ter problemas, né? E aí nós temos o que? A desbiose de boca, né? E o que que é? Isso aí está relacionado com a doença periodontal. Quem aqui já teve o diagnóstico de doença periodontal, né? Nada mais é, gente, do que uma inflamação nos tecidos moles, nos tecidos que suportam os nossos dentes, né? Então, aí se você tem uma alteração, ali uma inflamação, vai começar a ter acúmulo de bactérias, de biofilme, ali naquela região, abaixo da gengiva. Pode ser que tenham pessoas que têm sangramento, então quando escovam os dentes sangram. Será que tem alguém aqui que tem esse histórico, né? Isso é algo, gente, que eu sempre pergunto durante o atendimento aqui, a anamnese. Sempre eu tenho esse cuidado de falar, olha, você tem sensibilidade nos dentes, tem implantes, amálgama, que é aquela obturação que usava mercúrio, né? Por isso que a gente tem essa preocupação, se a pessoa tem muitos amálgamas no dente. Então tudo isso faz parte de uma boa anamnese quando a gente tem esse olhar para o todo, integrativo, né? Entendendo que sim, os dentes têm essa relação direta com o nosso corpo, com a nossa digestão especialmente. Então quando a pessoa já fala assim, minha gengiva sangra, então a gente já tem ali uma indicação de que algo pode estar ocorrendo em outro órgão, mas que tem relação com a boca, né? Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, até mesmo certos tipos de câncer estão ligados a essa já doença periodontal. Então, desde câncer de pescoço, de boca, né, de traqueia. Mas não é somente isso, tá, gente? É algo assim muito mais profundo. Então, por exemplo, tem estudos mostrando a relação do diabetes com a microbiota bucal. Então, quando você trata a boca, a glicemia diminui. Olha só, quem sabia dessa relação, né? Da boca com a doença periodontal. Então, você trata a doença periodontal e o diabético melhora, você consegue reduzir medicamentos, não precisa nem muitas vezes chegar ao caso de introduzir a insulina. Então, qual é o profissional que tem esse olhar? Quando o paciente chega lá com a sua glicemia elevada, será que ele pergunta como está a saúde bucal, se tem doença periodontal? Então é essa mudança de olhar para a nossa medicina que a gente precisa incentivar cada vez mais, porque aí nós vamos entender tudo o que está acontecendo. Olha, tem uma relação direta também, gente, da gestação e a doença periodontal. Então, quando já tem algum desequilíbrio ali, você sofre maiores riscos de ter um parto prematuro, abortos, olha só. Tudo isso sem contar, gente, em doenças neurológicas, tá? Então, a doença periodontal ligado a maior risco de Alzheimer também, né? Risco também para doenças autoimunes. Então, por exemplo, pessoas que têm ali uma artrite reumatoide, será que foi investigado a relação da boca, né, dessa saúde bucal com as doenças autoimunes, no caso a artrite reumatoide? Então, quando a gente fala em medicina periodontal, a gente está falando dessas bactérias que vivem ali por exemplo, na bolsa periodontal. E aí, o que acontece? Essas bactérias, gente, elas podem alcançar a corrente sanguínea e aí vai lá em determinados órgãos. Por exemplo, causando doenças cardiovasculares, então tem a relação da boca com doenças cardiovasculares, com tosse, doenças respiratórias, né? E como eu já falei, dificuldade até mesmo de manter a glicemia, né? E quais são então? Lu, então o que eu faço para manter a minha saúde bucal? Bom, evitar o açúcar é algo fundamental, mas não só, gente. Olha, o açúcar, o tabagismo tem uma ligação direta porque vai faltar oxigênio
né? E aí vai favorecer essa microbiota patogênica que causa doenças. O álcool, gente, é extremamente citotóxico, né? Então ele vai deixar aí o metabolismo mais lento, o metabolismo já propício para essas bactérias patogênicas, né? E olha, tem uma relação, gente, também direta, olha, dos hormônios, especialmente o estrogênio, com perda dental, perda óssea. Então, se você está tendo um diagnóstico, teve o diagnóstico de que você está com perda óssea, né? Olha, 100% dos casos de perda óssea está ligado, especialmente perda óssea com a idade, está ligado à falta do estrogênio. Olha a importância, né? Especialmente nas mulheres. Então, olha a importância da gente repor, né? Pensar nos hormônios femininos, ligado aí até mesmo perda óssea, né? Então, tem estudos também mostrando a relação da desbiose de boca com o uso de anticonvulsivantes, né? Porque acaba sendo ali um imunossupressor, então predispõe também a outras doenças. E nessa medicina, gente, que a gente tem agora, essa medicina integrativa, que é a que eu proponho, assim, é o que eu busco, é a minha área de estudo. Inclusive estarei agora, final de semana, no Congresso de Medicina Funcional Integrativa, o primeiro congresso. Então, gente, é algo que você vai ver ali profissionais, por exemplo, dentistas que hoje prescrevem hormônios. Então, por quê? Porque tá havendo essa união, entendeu? Da gente entender que você precisa não somente olhar para o órgão em questão que a pessoa traz ali, mas olhar para o todo. Então hoje nós temos profissionais da saúde como nutricionistas que têm esse olhar para a boca, que tem o olhar para os hormônios, e tá tudo certo, gente. O que importa é a pessoa sempre querer o melhor do seu interagente, da pessoa que está ali na sua frente. Então, se você quer o melhor para ele, você vai buscar trazer conhecimentos, entendimentos que você possa orientá-lo da melhor forma possível. Então, por isso que é tão importante a gente focar também em aspectos que às vezes não têm relação. Para muitos podem falar, mas qual a relação dos dentes, né, com essa área de atuação? Gente, tem tudo, porque se estamos falando do nosso corpo, a gente tem que entender do todo, não é mesmo? Então, esse é um elo muito importante. E aí, gente, olha uma outra função importante da boca e dos dentes: manter o nosso eixo postural. Então, manter o eixo postural da espécie está ligado com a nossa boca. E através da nossa boca, nós também, como eu falei, nós modulamos, gente, inclusive a nossa consciência. Olha, isso tem estudos já mostrando que através daquilo que nós comemos e mais ainda de como comemos, nós estamos também modulando a nossa consciência. E aí tem um estudo mostrando que regimes alimentares restritos, então aquela pessoa que está sempre passando por dietas restritivas, né? Isso gera o quê? Tentativas muitas vezes frustradas, né? A pessoa não consegue levar adiante porque não promove a verdadeira mudança de hábito, mudança no estilo de vida. Isso gera uma tensão que vai manifestar em algum órgão, como vocês vão ver aqui adiante, olha só. Então, sempre uma tensão exagerada, ela vai manifestar em algum órgão do nosso corpo. E tudo isso tem um porquê, tem uma explicação, né? Então, nós devemos pensar num mecanismo inverso, né? Nós devemos gerar consciência para as pessoas sobre um estilo de vida diferente, um estilo de vida saudável, e não promover dietas restritivas que a pessoa vai fazer por um período, mas aquilo vai gerar uma tensão que vai trazer um outro problema para ela, né? Então, uma das formas é o que? Você já começar a repensar a sua forma de se alimentar, até mesmo pensando numa forma de meditação enquanto você come. Eu sei que é difícil hoje, especialmente nessa correria que nós estamos, né? Mas trazer para a consciência no momento que você está ali comendo, prestar atenção ao que você está
as suas escolhas, o que você está fazendo, tudo isso vai trazendo consciência, né? E a biocibernética, como eu falei, né? Ela é a ciência da comunicação. Então, ela vai atuar, gente, especialmente no nosso sistema respiratório. Então, ela vai tratar através da boca problemas como adenoide, asma, bronquite, amidalite, cefaleias, enxaquecas, corizas, espirros, olha, tudo ligado sendo tratado através da boca. E para isso nós temos profissionais que têm esse olhar. Então, até casos mais sérios como leucemia, tem estudos mostrando da relação com os dentes, né? Então, otite, aquela pessoa que está sempre com inflamação, infecção no ouvido, né? Avaliar como está a saúde bucal, né? Tosse, aquela tosse, como eu falei no início, aquela pessoa que tem uma tosse que não cessa. Olha, eu vou contar uma experiência aqui do meu filho para vocês. Isso já foi, olha, quando ele tinha 3 aninhos, há 10 anos, né? E também, gente, essa relação da boca com afta, então aquela pessoa que está sempre com aftas, sofre com azias, gastrite, porque vai alterar a nossa bioquímica. Lembra que eu falei que através da boca a gente tem as bactérias que produzem enzimas? Então, se está faltando essa microbiota saudável, nós vamos ter deficiência enzimática e aí vai favorecer gastrite, por exemplo, né? Uma gastrite por falta de enzimas, por falta de ácido clorídrico. E a pessoa pode ter, inclusive, gente, por deficiência enzimática, queda de cabelo. Então, aquela pessoa que já buscou de tudo e não conseguiu identificar o porquê da sua queda de cabelo, pensar nessa possibilidade também. E como eu falei, modulando a boca, todo o nosso eixo postural, né? E o nosso esqueleto aqui, né, postural. Então a pessoa pode desenvolver dores articulares, dores lombares, escoliose, lordose, por exemplo, por uma extração de um dente, né? Então, olha, quem já tinha pensado em todas essas possibilidades? E aí, gente, o que eu queria trazer aqui para vocês como exemplo? O meu filho, quando ele estava com 3 aninhos, ele começou a apresentar um quadro de coriza e uma tosse. Era uma tosse que não cessava. Eu nunca dei remédios alopáticos para ele, sempre busquei tratamentos naturais. Na minha casa a gente não tem remédios alopáticos, eu não faço uso desde os meus 14 anos, então há 39 anos já. Com exceção de quando eu sofri acidente, eu sempre gosto de falar isso porque, gente, às vezes a pessoa fala, nossa, ela é radical, não usa remédio. Não, gente, se eu precisar, se eu sofrer um acidente, precisei de uma emergência, eu vou aceitar os medicamentos, claro. Mas nessa época, meu filho nasceu prematuro, com 1,4 kg, né, e não tinha feito uso de nenhum remédio alopático até os 3 aninhos e não fez, como não fez mesmo, nem na época que ele estava com essa tosse, e eu comecei a buscar, né, alternativas. Na época usei os óleos essenciais, florais, homeopatia, tudo que vocês puderem imaginar, assim, eu busquei para ajudá-lo, e não respondia, gente, não respondia. E eu sabia que meu filho não era alérgico, por exemplo, que a gente pensa, será que ele sofre alergia a PLV, a proteína do leite de vaca? Mas no caso dele, ele nunca tomou leite, né? Ele só tomou leite materno, nunca dei fórmula para ele. Então eu sabia que não era um quadro alérgico, e eu pedia muito para Deus para me inspirar, para me mostrar um caminho. E foi quando eu conheci este profissional, dentista biológico, isso há 10 anos, gente. E ele faz ele trata a boca, né, e os órgãos relacionados a cada dente. Então o trabalho dele é um trabalho diferenciado, né, porque ele vai justamente olhar questões como dores lombares, dores, enxaqueca relacionada com a boca, essa
toda essa parte respiratória. E na época eu conheci e fui levar o que? A minha mãe, porque minha mãe tinha uma dor que também não passava na coluna, e aí eu vi que tinha essa relação com a boca e levei a minha mãe. No fim, quem saiu com o tratamento foi o meu filho, porque eu nem na época eu não imaginava que a boca tivesse relação com a questão respiratória, não sabia disso, né? Talvez aqui para muitos isso ainda seja novidade hoje. Agora imagina, há 10 anos, né? Meu filho está com 13. E aí eu descobri então que pelo fato dele ter nascido prematuro, que tudo isso já estava tendo ali um crescimento inadequado da arcada, e aí ele sugeriu, mas eu nem falei em tratamento, nem falei da parte respiratória do meu filho, porque a minha intenção foi, existe algo que eu posso estimular o crescimento da arcada por ele ter nascido prematuro? Ele, sem dúvida, o quanto antes você começar, melhor, né? Ele falou, a idade ótima é essa mesmo, que ele está agora, 3 aninhos. E eu falei, não, então eu quero fazer tudo que puder, né? Fazer para prevenção, eu me interesso. E foi aonde então eu resolvi fazer o tratamento para o meu filho, porque minha mãe na época estava fazendo ainda alguns implantes, tinha que terminar para depois ela poder fazer o tratamento dela. E aí meu filho então começou o tratamento. Gente, mas foi incrível, incrível. Meu filho fez o molde, aí dali 15 dias voltamos para ele começar a utilizar o aparelhinho móvel. Gente, ele colocou o aparelho no sábado que a gente foi, no domingo ele não tinha mais nada. Ele ficou um ano praticamente com tosse, coriza, e o profissional que acompanhava ele, a homeopata, falava que ele não tinha nada no pulmão, porque ele não tinha febre, ele não tinha nada. A iridóloga também falava, Lu, o problema do Matheus tá aqui, ó, mas eles também não falavam, olha, tem relação com a boca, só falava que tava aqui, que não tava no pulmão o problema dele. E aí, gente, quando ele colocou o aparelhinho no sábado, no domingo, cessou, nunca mais, nunca mais. Não teve mais tosse, não teve mais coriza. Então, gente, aí quando eu voltei, conversei com ele, com o profissional, falei, nossa, meu filho estava 1 ano com tosse, com o narizinho escorrendo. Ele, justamente, por quê? Porque ampliou a capacidade respiratória dele. Então, gente, eu sou a maior prova de que hoje muitas pessoas estão sendo tratadas como pessoas alérgicas, com problemas aí respiratórios, muitas vezes fazendo uso de remédios para bronquite, para asma, e o problema está na cavidade oral, no crescimento inadequado da cavidade oral. Então isso é algo que a gente precisa divulgar para o maior número de pessoas, para que realmente a gente tenha cada vez mais dentistas biológicos, dentistas que tenham esse olhar, né? Hoje a gente está ouvindo mais falar em dentistas biológicos, mas há 10 anos ninguém falava sobre isso. Tanto que quando eu comecei o tratamento com meu filho, a minha família tirava sarro, porque falava assim, a Lu foi num dentista que trata dor na coluna, a Lu foi num dentista que trata tosse, que trata, entendeu? Por quê? Porque era estranho as pessoas achar que a boca tivesse relação com tudo isso. Então realmente algo que foi, eu tenho essa experiência, né? Posso falar para vocês. E aí, gente, então, Lu, como que eu faço para ter esse crescimento adequado, crescimento ideal da boca? Gente, não é fácil. Por quê? Nós precisamos ter uma gestação saudável, né? Sem medo, sem dor, ter o processo de amamentação. E hoje, o que é pregado? Que a maioria não amamenta porque já entra com fórmulas, né? Não sabe a relação que tem a amamentação com o crescimento e desenvolvimento da arcada dentária, né? A maioria passa por situações difíceis durante a gestação. Até hoje não teve ninguém que passou por aqui, que eu tenha feito atendimento, que eu não falei como foi a sua gestação. A maioria teve complicação, assim, problemas emocionais, com os pais, com a mãe conta, foi assim, foi difícil, passei por isso. Então, gente, podemos dizer que quase que
a maioria de nós não temos um crescimento adequado da cavidade oral, da boca, não temos esse crescimento proporcional, né, entre a mandíbula, né, e o maxilar, não temos, né? Então por isso que a gente está com tantos problemas de saúde. E o que mais que estraga tudo isso? Então a mãe que não amamentou seu filho, não estimulou o crescimento da cavidade oral, aí ela deu chupeta e mamadeira, pronto, aí já foi o trio completo já para a gente desenvolver ainda mais essa questão, né? Então, como que isso é uma das questões, né? Aí nós temos também, ligado à nossa saúde bucal, os campos interferentes. Isso é algo que a gente está ouvindo mais agora também, né? Quem aí já ouviu algum outro profissional também falando sobre os campos interferentes, que são alterações que a gente tem aqui na boca. Pode ser uma alteração morfológica, né? Uma inflamação, uma infecção, uma dor, que vai gerar uma comunicação falha com os nossos órgãos. Isso, órgãos distantes da boca. Então, qualquer desordem nesse sentido, morfológica, de dor, de inflamação, vai reduzir a nossa capacidade energética. A gente tem um fluxo energético que está comandando aqui toda a cavidade oral com os órgãos. E aí nós temos uma situação onde você pode ter um estresse ou um trauma emocional. Tudo isso vai gerar um desequilíbrio energético entre os órgãos. E aí nós temos a odontologia neurofocal. Não sei se também vocês já ouviram falar, né? Foi criada já em 1920 alguma coisa por dois irmãos, que vai trazer esse equilíbrio usando anestésico, né? A procaína, não sei se vocês já ouviram falar também, porque a procaína, esse anestésico, vai trazer um relaxamento para o órgão em questão, ou até mesmo aqui alguma questão nos dentes, né? Então, para a gente entender um pouquinho, gente, como que funciona essa relação dos órgãos com o dente. Então, quando a gente pensa nos incisivos aqui, os incisivos central tem uma relação direta com os órgãos sexuais. Então, se a gente tem um problema nesse dente, nós podemos ter um problema lá nos órgãos sexuais, que são os dentes ligados à nossa personalidade, gente, olha. Então, é o dente da alfabetização. Quando que a gente começa a trocar aqui os dentinhos? Justamente na fase da alfabetização. E aí nós temos relação, por exemplo, o lado esquerdo tá ligado com o meu afetivo, o lado direito com o social, a parte de cima com o masculino, aliás, a parte de cima com o feminino e a parte de baixo ligada com o nosso masculino. Então, olha que estudo lindo. Então, estuda tanto a nossa parte, os dentes relacionados ao nosso afetivo, ao nosso social, ao masculino, ao feminino. Então, tudo isso, gente, tem relação. Por exemplo, olha, uma curiosidade. Sabe aquelas pessoas que têm os dentinhos separados? Né? Aqui já na fase adulta, porque na infância é bom que tenha os dentinhos separados, porque significa que vai ter espaço para os dentes quando vem os dentes permanentes. Então é bom que a criança tenha esse espaço entre os dentinhos. Já um adulto que tenha o espaço aqui entre os dentes, entre os incisivos centrais, são pessoas que vai estar ligado à segurança. Então pessoas que têm dificuldade de tomar decisões, né? Ou aquela pessoa que é sempre influenciável, as pessoas influenciam porque ela não consegue tomar decisões, né? E isso também pode estar relacionado ao masculino, ao feminino. Agora, pensando nos caninos, gente, olha, tá ligado ao nosso sistema circulatório, às artérias e veias. Então, são os dentes do inconsciente, né? Tá ligado ao nosso lado animal, que todos nós temos. Então, aquela pessoa que tem os caninos projetados, ela pode ser aquela pessoa que está sempre culpando o outro por aquilo que ela está vivenciando, né? Então, é aquela pessoa que
tá sempre culpando, ou ao contrário, se ela tem os dentes projetados para dentro, é aquela pessoa que se autoagride, que é deprimida, aquela pessoa insatisfeita, que tá sempre se cobrando pelos erros. Então aquela pessoa, então veja como que um olhar de um profissional, eu tô trazendo só algo bem simples aqui, mas imagina você ter um profissional que tem esse entendimento, que vai poder fazer uma leitura, né, do seu emocional relacionado aos dentes. Aí nós temos também, gente, a relação dos pré-molares, né? E os pré-molares está ligado ao nosso sistema excretor, aos rins e ao intestino. Também são os dentes ligados à nossa segurança, né? Então aquela pessoa que tenta passar uma segurança aparente, vamos dizer, eu sou insegura, eu tô insegura aqui no que eu tô falando, mas eu tenho que passar uma segurança, eu tenho que passar. Então imagina aquela pessoa que tá sempre forçando algo, mostrando algo que ela não é. Ela vai ter problemas de sustentação. Então aquela pessoa que tem uma pressão emocional grande, ela vai ter retração gengival, perda óssea. Então pense, se você está tendo perda óssea, retração gengival, veja se você não está tendo que mostrar algo que não é você. Se você não está tendo que forçar algo que está longe de ser aquilo que realmente você é. Você está demonstrando algo, mas não condiz com a sua realidade, né? Ou aquela pessoa que sente uma pressão muito grande, por exemplo, ela não consegue suportar aquela pressão, aí manifesta a cárie. Então, gente, a cárie, ela tá muito mais ligada a uma questão emocional do que exatamente ao que a pessoa come, por exemplo. É claro que o açúcar é um vilão, sim, mas muito mais uma questão emocional, ter um emocional equilibrado vai fazer com que você manifeste cárie ou não, tá? Então isso é algo que já está bem determinado, já bem estudado, né? E aí, gente, nós temos o que? Os dentes que já são extraídos. Normalmente um profissional que não tem esse conhecimento, ele já quer extrair determinados dentes. Então esses são os dentes mais visados assim pela odontologia para que seja feita a extração. Então eles falam, olha, tá faltando espaço, vamos precisar remover os dentes. Eu mesma, gente, eu não tinha esse conhecimento antes. Extraiu, acho que nem sei quantos dentes meu, porque falava que não tinha espaço. Não tinha mesmo, gente, não tinha. Então, eu extraí vários dentes. Olha, hoje eu tenho esse conhecimento, mas eu não tinha. E o profissional que extraiu meus dentes também não tinha, e nem sei se tem ainda hoje, né? Então, isso tudo vai trazer comprometimento na função respiratória. Olha, eu cresci tendo problemas respiratórios, eu tinha bronquite até meus 14 anos, então provavelmente tem relação não só com o leite que eu tomava, minha mãe achava que o leite era saudável, e também com essa questão respiratória, com essa dificuldade, né, de ter capacidade respiratória. Então aí extrai os dentes, vai gerar mais problemas respiratórios. E o segundo pré-molar também tá ligado ao nosso sistema respiratório, é o dente ligado à liberdade, olha, que se confunde com segurança, mas a pessoa, se ela não tem segurança, ela não vai ter liberdade também. Então uma coisa acaba ligada à outra, né? Então a liberdade de se expressar, de se sentir respeitado. Então olha a importância da gente olhar para as nossas crianças também e saber se elas estão sendo respeitadas, se elas estão sendo ouvidas, porque isso vai manifestar em problemas, né? E o primeiro molar, gente, olha, tá ligado ao nosso aparelho digestivo, exatamente ligado ao sistema digestivo. E ele vem à boca aos 6 aninhos, mais ou menos. E a partir de então é onde a criança começa a perceber as suas obrigações, as suas necessidades. É o dente da autossuficiência, né? E é o dente que mais costuma ter cáries. Olha que estudo que mostra isso também, né?
Por quê? Porque ser autossuficiente é um dos principais motivos de tensão do ser humano. Então todo mundo quer ser autossuficiente, e quando você não consegue, você pode manifestar cárie nesse dente, né? E o segundo pré-molar, gente, os segundos pré-molares estão ligados aos nossos hormônios, né? Ao nosso processo hormonal. Então eles surgem exatamente na puberdade dos meninos, das meninas, corresponde à puberdade. Então, a diminuição do espaço bucal vai gerar problemas hormonais, né? Então, problemas já ao nascimento, por exemplo, quando tem problemas já ao nascer, vai apresentar, né, uma dificuldade nesse centro de regulação hormonal que pode levar inclusive à obesidade. Então aquela criança já desde cedo obesa, que às vezes não tem um histórico, poderia ser avaliada em relação a essas questões aí, né? Então, nos meninos também vai ter dificuldade no desenvolvimento sexual. Então, vai ter um crescimento do pênis menor. Isso já está acontecendo, tá? Por conta da alimentação também rica em promotores artificiais de crescimento. Isso já é um fato muito estudado, né? Mas tem essa questão também ligado à cavidade oral, né? E o terceiro molar, gente, que é conhecido como qual? O dente do juízo, né? A gente fala, o dente do siso, o dente de juízo. Ele só nasce, ele deveria nascer nesta fase já, né? Na fase aí já mais adulta, né? Que é quando, gente, é o dente relacionado à direção. Então tá ligado também com as nossas pernas, com o nosso sistema linfático. Então aquela pessoa que às vezes faz drenagem linfática, faz e não consegue uma resposta, pode avaliar também se não tem relação com esse dente, ou que ela extraiu, ou que já tem ali alguma disfunção, né? Então é o dente, gente, que nos dá a direção. Então tem um estudo, também tem uma linha que fala que países onde se extrai muito o dente do siso, como é o caso do Brasil, as pessoas ficam sem direção, não sabe se vai para lá, se vai para cá, se compra uma bicicleta, se casa. Por quê? Porque tá faltando o dente que vai dar essa direção. Eu sei que pode parecer estranho a gente pensar nisso, mas, gente, tudo está interligado no nosso corpo. E também vai manifestar problemas circulatórios, né? Então a pessoa pode ter vasinhos na perna, aquela pessoa que tem vasinhos, que tem varizes, que tem inchaço. Então avaliar a relação com esse dente, né? E então, olha quanta coisa aí, eu sei que é muita informação, mas eu quis assim trazer um pouco disso para vocês, para que a gente pudesse entender um pouco melhor que nem tudo é só ligado ao órgão, que a gente precisa ter esse olhar para a boca, né? E aí, se a pessoa vive uma vida de estresse, onde ela está sempre tendo essa sensação de que ela está tendo que lutar diariamente, tudo isso pode contribuir até para o dente nem nascer. Então aquela pessoa que fala, não, meu dente não nasceu, né? Não tive esse dente. Por quê? Porque ela já está num sistema, muitas vezes, de estresse, de luta ou fuga já desde a infância, né? Então chamado anadontia, quando não nasce o dente, né? Então, e por conta disso, gente, os profissionais que não têm esse conhecimento, eles já falam em extração desse dente, né? Especialmente do dente do siso. Por quê? Porque é algo rentável e eles acham que o dente não tem uma função, né? Aquele dente que tá ali. E aí, para piorar, quando vai extrair esses dentes do siso, eles passam o antibiótico, que é a amoxicilina com clavulanato, e depois ainda fala para a pessoa tomar sorvete. Então, gente, é algo que tá fora, né? Fala para usar algo gelado, né? Se quer ajudar ali, mas não falar para tomar sorvete. Assim como hoje eu recebi uma mensagem de uma querida que tá fazendo aí o processo, tá na limpeza. Foi fazer um exame, gente, sabe o que foi falado para ela? Fazer um exame cardiológico, que ela tinha que comer 2 salgados fritos e uma água com gás. Eu falei, gente,
Eu nunca vi isso. Como que a pessoa vai fazer um exame cardiológico e é sugerido para ela que para ela fazer o exame ela tem que comer 2 salgados fritos e uma água com gás? Eu falei, gente, é uma medicina que não tá conectado com a saúde. Não tá, gente. Vocês conseguem imaginar um negócio desse? Então são coisas que a gente vai ter que mudar. O seu marido fez, e ele teve que comer 2 salgados fritos e eu falei, gente, será que isso é geral? Será que em todas as cidades é assim? Ele teve que comer algo, 2 salgados e uma água com gás. Então, gente, tem as pessoas também que tem a questão, é assim mesmo, comeu 2 frituras? Gente, o meu também é lá, nossa, gente do céu, olha que eu sei das coisas, mas realmente isso pra mim foi algo assim, eu falei, não é possível isso, gente. Como que a pessoa vai fazer um exame para ver como tá o coração? Ó, vai lá, vai ali dentro vai dentro do negócio lá, da lanchonete, dentro do hospital, já tem a lanchonete que vende tudo ali bem saudável, né? Para a pessoa já continuar ali dentro do hospital mesmo. Porque, gente, comer 2 salgados, olha lá, para entupir ele de medicamento depois. Exatamente, Marta. Ele adorou essa parte. Acho que ele nem voltou para ver o resultado, né? Porque depois dessa, gente, se o resultado era para ser bom, pronto. Ai, meu Deus do céu, cada uma, gente. E aí também tem a questão das pessoas que têm xeroftalmia, que é falta de saliva, né? Então aquela pessoa que fez cirurgia, gente, quem usou iodo radioativo, teve problema ali no pescoço, na tireoide, ou tem síndrome de Sjögren, também vai ter falta de saliva, isso vai gerar desbiose na boca, então a gente precisa repor a saliva com saliva artificial, né? Então, gente, olha, deixa eu ver se faltou falar alguma coisa aqui. Da ligação, gente, da dor de cabeça com a apneia, né? Então, dores de cabeça que manifesta especialmente à noite, na madrugada, tá? Tem relação, ou pela manhã, tem relação com a apneia, né? Que é a interrupção ali da respiração durante a fase do sono, né? Então, a pessoa deixa de respirar por algumas frações ali de tempo e isso gera essa falta de oxigenação no cérebro, gera esse quadro de apneia. Então, a pessoa que tem essa dor de cabeça, especialmente na madrugada e pela manhã, investigar essa questão da apneia. Isso tudo vai ser tratado com o quê? Ou com aparelhos CPAP, né? Ou aparelhos como esse dentista biológico trabalha, que são os biorreprogramadores, né? Biorreprogramador bucal, então é uma outra possibilidade. E quem já fez a extração dos dentes do siso? Pois é, quem já fez, já fez. Eu extraí todos, gente, eu não sabia disso. Eu não sabia também dessa informação, extraí todos os dentes do siso. E olha, acho que na época nem tinha nada, não tinha problema no meu dente do siso, é porque não tem que extrair, tá faltando espaço, vamos extrair. Então, hoje com esses profissionais, esses dentistas, né, com essa especialização, né, biológico, eles estimulam o crescimento da arcada. Então, o meu filho, ele fez durante todo esse período, tem alguns anos que ele terminou, mas olha, durante 10 anos praticamente, ele tá com 13, 8 ou 9 anos, que já faz um ano que ele deixou de usar o aparelho, ele fez esse acompanhamento para quê? Para estimular o crescimento da arcada, tá? Para que agora, na fase que ele tá entrando agora, para que não falte espaço, porque senão vai falar que tem que extrair os dentes porque não tem espaço, né, na boca. Mas quem já extraiu, aí, né, Aparecido, fazer o que? Agora não tem o que fazer, já extraiu. Ai, gente, então, o que nós podemos fazer com aquilo que a gente tem hoje, tá? Já extraiu os dentes, não tem mais o que fazer, né? Então, é cuidar da nossa saúde bucal, usando, por exemplo, um gel dental sem flúor, né? Então, a gente tem gel dental sem flúor, né? Com cúrcuma,
Tem vários, com carvão vegetal, né? Esse aqui da Forever, maravilhoso, que eu gosto. Olha, esse aqui com camomila. Então a gente pode fazer uso, né, de um gel dental sem flúor e usar um enxaguante bucal com óleos essenciais ou algum mais natural, livre dessas substâncias que vai alterar o nosso pH da boca, vai alterar ali as bactérias saudáveis. Então, por exemplo, eu gosto de fazer um assim, olha, você utiliza, né, um frasquinho como esse, coloca água e óleo essencial de hortelã-pimenta, tá? Aí você tem aqui o seu enxaguante bucal natural, né? Então é outra possibilidade. Eu gosto muito também desse aqui, ó, a Rê, acho que tem um aí também, né, Rê? Ó, ter um desse no seu banheiro, porque ele é para várias questões, tá? Que eu tenho a prata coloidal, que é já um bactericida, fungicida, viricida. Ele tem também, olha, extrato de cúrcuma aqui. Ele tem o peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, tem boswellia, astragalos. Então, gente, esse aqui, ele é tanto indicado para mucosas. Então, mucosa da boca, mucosa vaginal, mucosa peniana, quando tem candidíase ou problemas bucais, afta, a Rê usou para cicatrização, né, Rê? Então, para higiene bucal, limpeza de pele, você pode usar na pele antes de usar filtro solar para quem usa, né? Para quem tá com problemas de aftas, acne, então para pele e mucosas. E também, gente, para dores, tá? Porque como ele tem aqui substratos, né, substâncias, extratos bioativos, ele também é interessante para quem sofre de gota, artrite, artrose, fibromialgia. Então, olha que maravilha. E nós temos aqui os florais também. Então, ele tem florais, tem extratos e é um composto, um frequencial, um suplemento biológico, um frequencial, a gente fala frequencial quântico, né? Então ele é maravilhoso, gente. Eu gosto de ter um desse no banheiro, porque aí terminou de escovar os dentes, você põe ali um pouquinho dele e usa. Você já vai estar protegida com vírus, fungos, bactérias, ainda mais agora que qualquer coisa não. Sai uma virose e vem outra, pode ver. Agora já não se fala mais tanto da Covid, agora é dengue. Daqui a pouco vai vir outra, tá? Vocês vão se preparando aí qual vai ser a próxima que vem. Então, gente, a gente tem que se fortalecer. Não adianta você ficar esperando algo de fora, não tem. É a gente que vai ter que se fortalecer com coisas gentis com o nosso corpo, naturais, que o nosso corpo reconhece, né? Então é isso, olha. Quando a gente é saudável, a gente é feliz, você vai se tornando cada vez mais consciente, e isso é importante, porque enquanto você não se torna consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida, né? E aí a gente chama isso de destino, mas não é. Por exemplo, eu não tinha consciência dessa questão de extração dos dentes. Você acha que se eu tivesse essa consciência, eu teria extraído meus dentes, o siso? Não. Né? A menos que tivesse com problema, mas não era o caso. Então hoje eu tenho essa consciência, então é isso que a gente precisa, levar essa consciência, né? E aí, gente, sempre optar por comida de verdade. Então, se você acha que uma comida natural, uma comida fresca, uma comida orgânica, uma comida, né, mais fresca possível vai te trazer saúde, você está certo. Dormir bem vai te trazer mais saúde, certo. Fazer uma atividade física vai te trazer mais saúde, certo. Então esse é o caminho, né? Então a gente só tem que continuar, né, fazendo coisas que vai nos conectar com mais saúde. Tá bom, gente? E aí? Por favor, fale o nome. O nome do que, Laide? O nome do que você queria que eu falasse? Só escreve aí pra mim. Vocês gostaram, gente? Vocês já tinham esse conhecimento, esse entendimento da relação dos dentes com os órgãos? Bom, aí, gente, se a Laide
não tiver por aí, depois você pergunta para mim, Alaíde, o que você queria saber o nome, tá bom? Eu tenho o livro aqui também, olha, Biocibernética Bucal, né? Olha, esse livro aqui é do dentista, né? Biológico. Então, olha, Biocibernética Bucal, em busca da saúde perfeita. Na verdade, ele trouxe agora o nome para biorreprogramação bucal, porque fala biocibernética, as pessoas não acham que é uma coisa do outro mundo, né? Eu mesma falo, nossa, o que é isso? Biocibernética. Mas não, é só a comunicação da boca com os órgãos. E aí ele mudou, então hoje ele faz biorreprogramação bucal. Do último produto que pode ser enxaguante bucal. Então, Alaíde, esse aí a gente faz, a gente tem aqui na loja enxaguantes bucais naturais, mas a gente tem esse que a gente mesmo faz, tá? Se você quiser, eu faço um pra você, né? Que é com os óleos essenciais, tá? Com relação ao dentista, é o Dr. Rogério Pavan, tá? Depois eu posso pôr aí pra vocês também. Rogério Pavan, tá? É Clínica Odontobalance, tá bom? Aí vocês vão ter aí vídeos dele no canal no YouTube, ele tem programas também na Rádio Mundial, vocês vão ter aí muita informação. Tá bom, gente? Adorei! Vocês gostaram aqui, olha, da cabochá, a pastinha, né? Olha que delícia, já me dá água na boca. Gente, então... Até breve, até terça-feira, se Deus quiser, estaremos aqui novamente, tá bom? E compartilha com aquelas pessoas que vocês acham que essa informação pode ser útil, tá? Beijo, beijo. Obrigado, gente, obrigado. Boa semana para vocês também.